Curai os enfermos, expulsai os demônios. Capítulo 36. O poder da palavra de Deus. A palavra diz que logo no princípio Deus criou os céus e a terra falando, e haja isso e haja aquilo, através da voz dele tudo se formou. Como Deus criou o que fez? Hebreus 11:3 fala: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando Deus fala, o mesmo poder criador opera como operou quando falou, e o mundo passou a existir. Sua palavra atual é tão eficiente, poderosa e geradora como quando os mundos pela palavra foram criados. Ezequiel 12:25, porque eu, Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Daniel 9:12, ele confirmou a sua palavra que falou. Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. 1 Pedro 1:25, a palavra do Senhor permanece para sempre. Romanos 4:16, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Romanos 4:21, o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. E Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas palavras. Pôr a palavra em ação. O poder criativo da palavra criará em seu corpo aquilo mesmo de que você necessita para ter saúde e ficar forte. A fé é provada pelas provações. A fé nunca se vangloria, não porque eu creio, eu sou uma pessoa cheia de fé. A fé age, porque fé sem ações, ela é inexistente. A fé cooperou com as obras de Abraão, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tiago 2, versículo 22. Demonstra-se a fé pelas ações correspondentes. Suas ações justificam a sua fé. A fé em ações sempre vence. No exato momento em que a fé entra em ação, dependendo do que Deus disse em sua palavra, o poder criativo começa a obra e a enfermidade tende a desaparecer. Nunca fique receoso de crer em Deus e agir de acordo com a sua palavra. A palavra crer é um verbo e o verbo indica ação. A autoridade da palavra de Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:1-3. Deus uniu-se à sua palavra, ele fez parte da sua palavra, ele não somente está em sua palavra, mas também dá apoio a ela. Não se pode separar Deus da sua palavra, porque eles são um. Em Jeremias 1:12 fala, porque o Senhor diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ou seja, quando ele falou, ele não falha. A razão ocupará o lugar da palavra se o permitirmos, porque agir segundo a palavra sobrenatural de Deus não concorda com os nossos sentidos. Isso pode parecer fanatismo, mas se a gente abrir lugar para a razão racionalizar demais, a fé ela não pode operar. Não quer dizer que a nossa fé ela não tem que ser racional, no sentido de, quer dizer que agora eu me converti, eu tenho fé, eu não posso pensar, não posso usar a razão. É lógico que não só deve pensar, que não só pode, como deve usar a sua razão. A fé, ela não é algo místico, não é algo sem base alguma. Quando a gente crê contra a esperança e contra as evidências, porque nós temos respaldo debaixo da palavra. A palavra é o fundamento que a gente pode avançar. Admirados com a palavra de Jesus, aqui ele fala sobre as situações da Bíblia, onde as pessoas ficaram maravilhadas quando Jesus operava milagres, porque a palavra dele realmente tinha poder e tem poder, porque as suas palavras eram cheias de poder, os seus ensinamentos eram cheios de autoridade. E a chave para a vitória é crer. Aqui ele conta a história do pai do jovem lunático, que Jesus disse para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Porque Jesus é poderoso para fazer todas as coisas. Mas a questão é, será que nós conseguimos crer naquilo que ele fala que ele disse que iria fazer? A fé está dentro de você agora mesmo, mas nunca a pôs em prática para trazer-lhe libertação. Você a conservou presa e amarrada. Ela foi obrigada a permanecer dormente dentro de você. Tudo porque você se recusou a agir segundo a palavra. Haja segundo as palavras de Deus, creia que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, e assim a fé se manifestará a você. Faça mesmo o que acha impossível fazer e será curado.
Faça-o em nome de Jesus, mandando que a enfermidade, a doença e a paralisia afastem-se de você e verá a glória de Deus. Sua palavra hoje é poderosa. Aí ele fala aqui: faça-se ao alto mar e lance a rede. Quando ele conta aquela história que Pedro estava em alto mar e Jesus chamou ele para jogar a rede, ele falou para Jesus: olha, a gente fez isso a noite toda, não conseguiu, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro não discutiu com Jesus. Muitas vezes, quando falamos das promessas de Deus, algumas pessoas querem explicar-se contando quanto tempo estão doentes ou quantos médicos e especialistas declararam que seu caso era sem esperança, ou quantas vezes receberam oração e não obtiveram qualquer ajuda. Aprenda um segredo com Pedro: a obediência traz a vitória. Quando obedecemos as palavras de um mestre. Eu ouvi falar, não pesquisei, não procurei ver, mas eu ouvi dizer que a palavra é bênção. No original, ela tem um radical que é obediência, ou seja, a obediência traz a bênção. A palavra não falha. Creia nisso de todo o coração e sobre a sua palavra concretize a fé. Lance a sua rede e espere que ela se encha de cura. Confie na palavra eterna e na palavra de Deus. A fé sempre traz a resposta completa, porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.